Olá, seja muito bem-vindo. Sou Fábio Cardoso. Minha intenção aqui não é convencer, mas convidar você a pensar sobre os tempos que vivemos, as realidades que nos cercam e os seres que habitam este mundo e o que está além dele. Refletir sobre o que existe, o que existiu e o que talvez ainda venha a existir. Inscreva-se, transforma e não custa. Nos antigos rituais astecas, o sacrifício humano era mais do que um ato de fé. Era o elo que unia o homem aos deuses e garantia o movimento do sol. Acreditava-se que o sangue derramado alimentava a força solar, sustentando a vida e evitando a destruição do mundo. A lâmina de pedra, afiada e sagrada, era o instrumento que abria o peito humano para libertar o coração, o centro da energia vital, ofertado à divindade que reinava sobre os céus. O sacrifício estava no centro da civilização asteca. Estima-se que milhares de vidas fossem oferecidas a cada ciclo anual, em cerimônias conduzidas sobre o topo das pirâmides templos, diante do olhar atento dos sacerdotes e da multidão. Para eles, sem o sangue humano, o sol deixaria de nascer, e o cosmos cairia na escuridão eterna. Era uma crença terrível e bela ao mesmo tempo. A convicção de que a vida só podia continuar através da morte. Os escolhidos eram, em sua maioria, prisioneiros de guerra, capturados nas batalhas e destinados à glória da imolação. Cada deus exigia um tipo de morte específica, um gesto ritual em sintonia com sua natureza. Os devotos de Xip-Totec, o deus da primavera e protetor dos ourives, sacrificavam suas vítimas para depois esfolá-las, e os sacerdotes vestiam suas peles durante 20 dias, simbolizando o renascimento da terra após o tempo da seca. Já os que honravam Huitzilopochtli, o deus Sol, realizavam o rito mais terrível e solene. A vítima, pintada com listras vermelhas e brancas, subia a escadaria da pirâmide sob o toque dos tambores e o som de flautas. No topo, era imobilizada por 4 sacerdotes de cabelos longos, que a estendiam sobre um bloco de pedra. O quinto, o mais sagrado entre eles, empunhava a faca de obsidiana, e num golpe lateral, rasgava o peito, arrancando o coração ainda pulsante. O órgão era erguido em direção ao sol nascente, enquanto o sangue, escuro e quente, escorria pela pedra e tingia os degraus. O corpo sem vida rolava escada abaixo, entregue à terra e aos deuses. No alto do grande templo de Tenochtitlan, 2 santuários se erguiam lado a lado. Um azul, dedicado a Tlaloc, o deus da chuva. Outro vermelho, consagrado a Huitzilopochtli, o deus da guerra e do sol. No espaço de Tlaloc, um Shakmul, estátua de um homem reclinado com um receptáculo sobre o ventre, recebia os corações arrancados das vítimas. Acreditava-se que, ao depositar o coração nesse receptáculo, os deuses eram apaziguados, e as chuvas retornavam para fertilizar o solo. Já no Templo Vermelho, o sangue se misturava ao pó vulcânico, e o cheiro da morte se confundia com o do incenso queimado, o copal, símbolo da elevação espiritual. Os corpos eram lançados à praça, onde se realizava o último ato, a decapitação. As cabeças eram espetadas numa grande estrutura de madeira, conhecida como a prateleira de crânios, formando um santuário macabro de ossos e lembrança. Ali, a vida e a morte se fundiam. E cada crânio contava na história de uma alma oferecida aos deuses. Algumas vítimas, no entanto, não eram simples prisioneiros. Eram escolhidos para encarnar os próprios deuses. Um jovem perfeito, sem falhas físicas, era selecionado para representar Tezcatlipoca, o deus da guerra e da noite. Durante um ano vivia como um príncipe, usava joias de ouro, fumava tabaco, aprendia música e recebia homenagens de todos. 20 dias antes de sua morte, casava-se com 4 mulheres que simbolizavam as deusas do prazer. No dia marcado, subia sozinho as escadas do templo, quebrando uma flauta de barro em cada degrau, como se cada som fosse o adeus de uma vida efêmera. No topo, encontrava o sacrifício que o transformava em divindade. Mulheres jovens também eram escolhidas para representar a deusa do milho. Suas cabeças eram cortadas em oferenda, simbolizando a colheita das espigas, o ciclo da fertilidade e da morte que alimenta a vida. Tudo era regido por uma lógica cósmica em que a destruição e a criação eram faces de um mesmo mistério. Quando os conquistadores espanhóis chegaram a Tenochtitlan, liderados por Hernán Cortés, ficaram atônitos diante do esplendor e do horror.
as pirâmides erguiam-se como montanhas de pedra, pintadas em cores vivas e cobertas de inscrições sagradas. No topo, o som distante dos tambores se misturava ao murmúrio do mercado, onde milhares de pessoas negociavam mercadorias e alimentos, ignorando o eco das cerimônias acima. O recinto sagrado era o coração da cidade, um espaço pavimentado de branco, onde a grande pirâmide se elevava 40 metros acima do solo. Suas escadarias, manchadas de sangue, levavam aos santuários reluzentes de ouro e pedras preciosas. Os sacerdotes, vestidos com mantos negros e adornados com ossos, serviam os deuses com rituais de automutilação. Perfuravam as orelhas e as línguas, deixando o sangue escorrer como oferenda pessoal. Bernal Dias, companheiro de Cortés, descreveu o que viu com horror e fascínio. Diante das imagens divinas, observou braseiros fumegantes nos quais queimavam os corações de 3 índios sacrificados naquele dia. Para ele, era o inferno materializado sobre a terra. Para os astecas, era a mais pura forma de devoção. No fim, os conquistadores destruíram os templos, as estátuas e os símbolos. Mas não puderam apagar a ideia que sustentava tudo aquilo, a convicção de que o sangue, a dor e o sacrifício eram a ponte entre o humano e o divino. Cada gota derramada era para os astecas uma prece viva, uma centelha que mantinha aceso o fogo do sol e o ciclo da existência.